Olá! Encerramos a primeira parte da discussão do capítulo 21 do Capital, a reprodução simples, no momento em que Marx observa que o trabalhador produz objetivamente as condições da reprodução do capital. Ao mesmo tempo, ele despende subjetivamente a sua energia física e mental para garantir a sua sobrevivência. Mas o ato de garantir a sua sobrevivência é também o ato pelo qual ele garante a permanência do capital. Marx, nesse sentido, tece a seguinte afirmação: o trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, ou seja, produz mercadorias que serão transformadas em acúmulo de capital, que acrescerão o capital inicialmente investido. O trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, como poder que lhe é estranho. Estranho porque ele não está realizando um trabalho voluntário, e sim obrigatório. E para ele é indiferente produzir casacos ou então produzir canecas. Ele está subordinado à necessidade de produzir mercadorias para garantir a sua sobrevivência, como poder que lhe é estranho, que o domina e explora. E o capitalista produz a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, ou seja, através do uso da força de trabalho, o capital acumula ainda mais valor através da produção de mercadorias, como fonte subjetiva de riqueza, separada de seus próprios meios de objetivação e efetivação, uma vez que o trabalhador está despossuído dos instrumentos de produção, ele não detém também a posse da matéria-prima, a única coisa que ele possui é a sua força de trabalho para vender ao capital. Portanto, essa energia física e mental existe na corporeidade do trabalhador. Em uma palavra, diz Marx, produz o trabalhador como assalariado. Essa constante reprodução ou perpetuação do trabalhador é a sine qua non da produção capitalista. Ou seja, para que a produção capitalista possa existir, é necessário que o capitalista encontre no mercado uma força de trabalho totalmente despossuída das condições de existência e que, portanto, esteja compelida a se assalariar. Prossigamos a partir daqui a reflexão que Marx desenvolve no capítulo 21 do Capital. Dirá ele: o trabalhador, na produção, consome, por meio de seu trabalho, ou seja, por meio das mercadorias que produz, despendendo a sua energia física e mental, meios de produção, transformando-os em produtos de valor maior que o do capital adiantado. O capitalista fornece a ele os meios de produção. Nestes meios de produção já está incorporado um determinado valor. Por exemplo, um fio de algodão já tem trabalho incorporado, que foi a transformação do algodão bruto em fio. Ora, para produzir o casaco, o trabalhador vai incorporar mais trabalho, portanto, vai acrescentar valor ao fio original. Não significa que o fio vai mudar o valor inicial, mas para além daquele valor contido no fio, o trabalhador vai incorporar mais valor, do qual resultará, por exemplo, o casaco. O trabalhador, na produção, consome, por meio de seu trabalho, meios de produção, transformando-os em produtos de valor maior que o do capital adiantado. É seu consumo produtivo. Produtivo no sentido de que acrescenta capital. O salário que o trabalhador ganha e consome em alimentos não é consumo produtivo para o capital, até um certo sentido, uma vez que o trabalhador está gastando
aquele salário, está consumindo aquele salário, mas não está acrescentando capital. Ele passa a ser, no entanto, um momento necessário para a realização do consumo produtivo, uma vez que somente se o trabalhador tiver energias físicas e mentais para trabalhar no dia seguinte, é que o capitalista consegue tocar a produção utilizando a força de trabalho. O trabalhador é seu consumo produtivo, ao mesmo tempo, é consumo de sua força de trabalho pelo capitalista. O trabalhador gasta em meios de subsistência o dinheiro pago na compra da força de trabalho. Esse é seu consumo individual. O consumo produtivo e o consumo individual do trabalhador diferem, portanto, inteiramente. Quando ele está produzindo mercadorias, está consumindo produtivamente a força de trabalho. Quando ele está comprando mercadorias para se alimentar, ele não está mais na dimensão do consumo produtivo. No primeiro, o trabalhador atua como força motriz do capital e pertence ao capitalista, no momento em que ele está vendendo a força de trabalho para produzir mercadorias. No segundo, ele pertence a si mesmo, executa funções vitais à margem do processo de produção, uma vez que ele precisa se alimentar, dormir, ter habitação, vestir-se, entre outras coisas. O resultado de um é a vida do capitalista, o do outro é a vida do próprio trabalhador. Na fábrica, ele está produzindo o excedente do qual vai se apropriar o capitalista. Fora da fábrica, ele está consumindo coisas para se manter vivo. O trabalhador é converter seu consumo individual em mero incidente do processo de produção. Ou seja, o seu consumo individual é também um momento do processo de produção, no sentido de que o processo de produção requisita um trabalhador com energia física e mental suficiente para produzir mercadorias. Nesse caso, ele se abastece de meios de subsistência para manter sua força de trabalho em funcionamento. Seus meios de consumo são, então, simples meios de um meio de produção. E seu consumo individual é consumo imediatamente produtivo, no sentido de que é condição para a continuidade da produção de capital. Considerar não o capitalista individual e o trabalhador individual, mas a classe capitalista e a classe trabalhadora, não o processo isolado de produção da mercadoria, mas o processo de produção capitalista em seu fluxo, em sua escala social, é uma necessidade. E é uma necessidade porque, caso contrário, se cai na análise de indivíduos. E Marx está analisando relações sociais que colocam em movimento um determinado modo de produção. Pensando do ponto de vista não do capitalista individual e nem do trabalhador individual. Quando o capitalista converte parte de seu capital em força de trabalho, ele valoriza com isso seu capital total. E aqui Marx está pensando o capitalista enquanto suporte de determinadas relações sociais de classe. Ele lucra, o capitalista lucra, não apenas com o que recebe do trabalhador, mas também com o que lhe dá. O trabalhador vende a sua força de trabalho e o capitalista recebe, com esta venda da força de trabalho, mais valor que vai ser a resultante da mercadoria excedente que esse trabalhador produziu. O capital que foi alienado em troca da força de trabalho, ou seja, o capitalista teve que despender uma certa quantidade de dinheiro em troca da força de trabalho. O capital que foi alienado em troca da força de trabalho é convertido em meios de subsistência, cujo consumo serve para reproduzir os trabalhadores e, além disso, reproduzir novos trabalhadores, uma vez que tem também o processo de procriação da força de trabalho.
Dentro dos limites necessários, o consumo individual da classe trabalhadora é a reconversão dos meios de subsistência alienados pelo capital em troca da força de trabalho, uma vez que o capitalista teve que despender uma certa quantidade de dinheiro pela força de trabalho, alienados pelo capital em força de trabalho, em nova força de trabalho a ser explorada pelo capital. O consumo é produção e reprodução do meio de produção mais indispensável ao capitalista, o próprio trabalhador. Portanto, o capitalista não perde quando paga o salário, e ele não perde porque ele está passando uma determinada quantidade monetária para o trabalhador repor a sua força de trabalho e continuar sendo explorado pelo capital. O consumo individual do trabalhador, nesse sentido, continua a ser, assim, um momento da produção e reprodução do capital, dentro da oficina e fora da oficina, dentro do processo de trabalho e fora do processo de trabalho. O fato do trabalhador realizar seu consumo individual por amor a si mesmo, ou seja, querer continuar vivo, e não ao capitalista, não altera em nada a questão. Marx prossegue observando que a manutenção e reprodução constantes da classe trabalhadora continuam a ser uma condição constante para a reprodução do capital. O capitalista pode abandonar o preenchimento desta condição ao impulso de autoconservação e procriação dos trabalhadores. O capitalista não precisa ficar vigiando se o trabalhador vai comprar ou não comida, porque ele sabe que o trabalhador comprará alimentos para se manter vivo. Ele apenas se preocupa em limitar ao máximo o consumo individual dos trabalhadores, mantendo-os nos limites do necessário, que é o caso do salário. O salário, teoricamente, corresponderia a um montante de dinheiro para repor adequadamente as energias físicas e mentais do trabalhador. Daí Marx falar que o trabalhador recebe pelo seu valor, ou seja, teoricamente ele estaria recebendo o quanto necessário para ter uma existência que o torne um trabalhador produtivo. Por isso, prossegue Marx, o capitalista e seu ideólogo, o economista burguês, entendem como produtiva apenas a parte do consumo individual do trabalhador exigida para a perpetuação da classe trabalhadora, isto é, aquela parte que, de fato, tem de ser consumida para que o capital consuma a força de trabalho. Tudo o que, além dessa parte, o trabalhador possa consumir para seu próprio prazer é consumo improdutivo. Por outras palavras, só é consumo produtivo do trabalhador para o capital aquilo que alimenta o próprio capital ou que restabelece as condições de reprodução do capital. O consumo individual do trabalhador é improdutivo para ele mesmo, posto que apenas reproduz o indivíduo necessitado, e é produtivo para o capitalista e para o Estado, pois é produção da força produtora de riqueza alheia. Do ponto de vista social, a classe trabalhadora é um acessório do capital, tanto quanto ou é o instrumento morto de trabalho. Instrumento morto, uma vez que o trabalhador está operacionalizando com o resultado de um trabalho pretérito, trabalho morto. Uma chave de fenda, uma ferramenta é trabalho morto, uma vez que já foi fabricada, naquela ferramenta já está materializado o tempo de trabalho social médio e necessário. Do ponto de vista social, a classe trabalhadora é um acessório do capital, tanto quanto é o instrumento morto do trabalho. Seu consumo individual, consumo do trabalhador, dentro de certos limites, não é mais do que um momento do processo de reprodução do capital.
Ou seja, o capital não se importa com o trabalhador, mas tão somente com a força de trabalho do trabalhador. Mas o processo cuida para que esses instrumentos autoconscientes de produção não se evadam, ou seja, mantém-se todas as condições para que os trabalhadores, que é o instrumento autoconsciente, uma vez que esse trabalhador pensa, reflete, não seja prejudicial ao próprio capital, ou mesmo não se recuse a trabalhar para o capital. Por um lado, o consumo individual cuida de sua própria conservação e reprodução. Por outro lado, mediante a destruição dos meios de subsistência, ele cuida de seu constante ressurgimento no mercado de trabalho. Na medida em que o trabalhador consome, ele repõe as energias físicas e mentais, de tal modo que ele pode ressurgir no mercado de trabalho como força de trabalho a ser comprada. O escravo romano estava preso por grilhões a seu proprietário. O assalariado o está por fios visíveis. Sua aparência de independência é mantida pela mudança constante dos patrões individuais e pela fictitio juris do contrato, pelos laços contratuais que estabelece. Prossegue Marx observando que a reprodução da classe trabalhadora exige, ao mesmo tempo, a transmissão e a acumulação da destreza de uma geração a outra. O capitalista conta com a existência de tal classe trabalhadora hábil entre as condições de produção que lhe pertencem e vê nela, de fato, a existência real de seu capital variável. Lembremos a discussão que Marx faz no capítulo da cooperação, onde ele observa que o capital vai buscar no mercado um trabalhador que tenha habilidade média, de tal modo que as atividades, o ritmo de trabalho de um trabalhador para o outro não varie ou varie muito pouco, de tal modo que, na média, se tenha um tempo de trabalho socialmente necessário a ser apropriado pelo capital de uma maneira produtiva. Marx encaminha o encerramento desta discussão observando que o processo capitalista de produção reproduz a cisão entre força de trabalho e condições de trabalho. Com isso, ele reproduz e eterniza as condições de exploração do trabalhador. Ele força continuamente o trabalhador a vender sua força de trabalho para viver e capacita continuamente o capitalista a comprá-la para se enriquecer. Portanto, enquanto o trabalhador vive sempre no limite da subsistência, o capitalista, ele transcende este limite, uma vez que ele se apropria do trabalho excedente. O trabalhador, prossegue Marx, é o beco sem saída, característico do próprio processo, que faz com que o trabalhador tenha de retornar constantemente ao mercado, como vendedor de sua força de trabalho, e converte seu próprio produto no meio de compra nas mãos do primeiro. Na realidade, o trabalhador pertence ao capital ainda antes de vender-se ao capitalista. Sua servidão econômica é, a um só tempo, mediada e escondida pela renovação periódica de sua venda de si mesmo, pela mudança de seus patrões individuais e pela oscilação do preço de mercado do trabalho. Ainda que o trabalhador deixe de se assalariar para um capitalista, necessariamente ele cairá nas mãos de um outro capitalista. Além do que, dependendo da quantidade da força de trabalho disponível, o valor da sua força de trabalho pode cair ou pode subir também. Há uma certa lei da oferta e da procura. Marx sempre vai procurar trabalhar com a ideia de que o trabalhador está recebendo pelo valor adequado da sua força de trabalho. Mas na economia real, sabe-se que
pagar o trabalhador abaixo do valor da sua força de trabalho é uma possibilidade que se universaliza cada vez mais. Assim, conclui Marx, o processo capitalista de produção, considerado em seu conjunto ou como processo de reprodução, produz não apenas mercadorias, não apenas mais valor, mais valia, mas produz e reproduz a própria relação capitalista. De um lado, o capitalista, de outro, o trabalhador assalariado. Nessas reflexões, podemos ver que, na leitura marxiana, o capital domina todas as esferas da existência do trabalhador. O trabalhador, a força de trabalho, não está sob o controle do capital apenas quando ela está em atividade no interior de uma indústria, por exemplo. Mesmo fora deste trabalho industrial, o trabalhador, ele ainda está subordinado à lógica mercantil, à lógica da sociedade de mercadorias, portanto, à estrutura do modo de produção capitalista. São essas considerações que Marx elabora neste capítulo 21 do Capital. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.